Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje, A Mulher do Mágico. Esse é um quadrinho lançado pela editora Comic Zone, tem 88 páginas, capa dura, papel offset, né? Um papel couché, se eu não me engano, papel couché, né? Tá, tem um brilho aqui, ó. E ele é um quadrinho dos anos 80, né? Aqui a gente tem François Buck com Charin, Jean Jerome Charin. Essa é uma HQ genuinamente europeia, uma HQ franco-belga, uma bande dessinée, né? E aqui, cara, eu acho que tem até aquele tipo de quadrinho difícil de classificar em uma categoria específica, né? Quando eu digo isso é porque eu encontro diversos estilos narrativos em uma mesma história. É importante lembrar que esse quadrinho ganhou o prêmio Angoulême de 1986, ou seja, é um daqueles quadrinhos com uma narrativa sofisticada, com uma experiência de leitura diferenciada. Não é um quadrinho para todos os públicos, tá? Pelo menos eu entendo que não é para paladar de todo mundo. Eu mesmo estou lendo esses quadrinhos europeus, especialmente esses da Comic Zone, os do Pipoca e Nanquim e de algumas outras editoras, de maneira que eu possa ampliar o meu repertório, né? Porque eu era muito focado na leitura de super-heróis. E agora eu tenho apreciado algumas dessas obras e aqui eu percebi que ainda tenho muito a me desenvolver. Por que eu estou falando isso? Porque essa é uma obra cheia de metáforas, cheia de mensagem não explícita, né? A gente vai acompanhar a história de Rita. Rita começa como uma jovem, filha de uma empregada doméstica que mora em uma mansão na região de Saratoga. A história se passa em 1956, ou começa em 1956. E nessa casa onde a Rita vive, existe um outro homem já de idade chamado Edmund. Acontece que a Rita aqui ela é apresentada como uma garota ali de 12, 13 anos. E o Edmund já é um homem maduro que trabalha nessa residência ao lado da mãe de Rita. E os dois têm até uma espécie de relacionamento não oficial, um caso, né? Só que Edmund é um cara voltado para tentar ser um alpinista social. Aquele tipo de cara que quer crescer na vida, como se fosse um golpista, um charlatão. E ele usa da magia, né, para ganhar um troco e para ascender socialmente e ganhar uma espécie de fama. É aí que a história começa a ficar confusa e a gente percebe que a magia de Edmund tem uma relação direta com a admiração, em parte, que Rita tem por ele. Mas o mundo de Rita é um mundo meio onírico, né? A Rita, em determinado momento, ela sai ali do plano da realidade, ela passa para uma dimensão onde ela vê coisas fantásticas, criaturas fabulosas, os animais falam com ela. Aqui a gente vai ver um quadrinho, vai ter um quadrinho também onde a passagem do tempo ela acontece de uma maneira bem assim sutil, mas é de uma maneira drástica para fazer a gente entender que a história ela foi uma história longa e que a gente está acompanhando apenas alguns momentos. Isso mostra eu não quero utilizar de novo a palavra sofisticação, mas eu acho que é essa a palavra certa, uma sofisticação narrativa, um luxo que o autor se dá de recorrer a esse recurso da passagem do tempo. Depois ele recorre a um outro recurso que é a condição geográfica para trazer a história para os Estados Unidos, para um parque. Essa história ela tem uma mistura, porque um dos autores é americano, o outro é europeu, então a gente consegue ter essa visão ocidental de contar a história, mas de dois âmbitos diferentes, com uma arte que, se você for ver a arte do Buck, né? É uma arte que ele estava numa fase ainda diferente daquela que a gente vai encontrar, por exemplo, lá em Bouncer, né? Que é o trabalho também lançado desse artista com o Jodorowsky pela Comic Zone.
Então, olha só, essa é uma obra que vai seguir a trajetória dessa moça Rita e desse relacionamento dela com o Edmund, e no meio disso vai fazer algumas inserções no universo ali da magia, no universo da fantasia e até em alguns momentos no universo do terror e do quadrinho de investigação, né? Na vida madura de Rita, ela vai estar trabalhando como garçonete em uma região da cidade onde vão começar a acontecer alguns crimes, alguns assassinatos e de alguma maneira ela está envolvida com essa trama que tem a ver aí com isso do sobrenatural que essa história nos entrega. Não sei se é sobrenatural ou do ocultismo, não sei se é do ocultismo ou se é do realismo fantástico, mas afinal sobre o que é a Mulher do Mágico, né? Essa não é um HQ sobre mágica e muito menos sobre circo. Também não é um quadrinho sobre como são os bastidores nessa indústria. É um HQ sobre duas pessoas que têm um relacionamento confuso e que uma delas resolve viver da magia que emana da outra, né? É um negócio meio subjetivo, assim. O que dá para dizer é que Edmund e Rita, se não nasceram um para o outro, encontraram na relação deles um circuito onde funcionam melhor juntos do que separados. É um desses quadrinhos extremamente alternativos e que dialoga perfeitamente com o catálogo da Comic Zone. Nenhuma outra editora, talvez Pipoca Nanquim, de repente uma Veneta da vida, mas eu não vejo nenhuma outra editora com cacife e com um catálogo que dialogue com essas obras, né? Acho que esse mesmo autor, esse mesmo time aqui já tinha produzido também, acho que é o Little Tulip, que é uma outra obra do catálogo da Comic Zone. Agora, para fazer justiça, esse quadrinho foi revisado pelo Aldacir Júnior, as letras são de Bruno Moita e a tradução é de Flávia Jacobin. Mais uma edição impecável da Comic Zone, né? Mais uma edição aí que não deixa nadinha a desejar, e junto com ela chegou aqui pra gente a nova edição de Paraquelhos. Esse já é um trabalho que a Comic Zone está reimprimindo, né? Tá chegando aí nessa segunda edição. A primeira, se eu não me engano, foi de 2020. Tem aqui um texto do Pedro Bolsa falando que essa é a edição de 2020, quando ela foi lançada pela primeira vez. E agora eu vou ter a oportunidade de ler esse material, que me parece ser um material bastante tocante, emocionante pela temática que eu vi aqui. E então logo eu leia, trago meus comentários para vocês. Esse foi o Poptopia de hoje. Falamos da Mulher do Mágico, um quadrinho diferentão desses que tem no catálogo da Comic Zone. Vale a pena se você gostar de uma obra não convencional, fora da caixinha e uma experiência de leitura atípica. Se não for inscrito, já sabe, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer e a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre muito bom. Forte abraço, até a próxima.